Olá, povo abençoado, graça e paz a todos, queridos e amados irmãos. Eu estou passando aonde eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Queria alguns minutos da sua atenção, em especial você que diz assim: pastor, eu estou tentando transpassar umas barreiras na minha vida e não estou conseguindo. Se você que me ouve é alguém que está enfrentando algum tipo de barreira e você não está conseguindo transpassá-lo às mesmas, a Escritura ela vai ensinar aqui como fazer. Se você vai fazer ou não, aí eu já não sei. Mas se você deseja aprender como transpassar as barreiras da vida e como ser alguém vitorioso em Cristo, se você deseja isso, esta mensagem é para você. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 13 e 14, mas em especial 14. Olha o versículo 13, o início que está escrito, do capítulo 2 de Efésios. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, foste aproximado pelo sangue de Jesus Cristo. Quando a Escritura menciona vós que antes estava longe, foste aproximado, a Escritura está nos instruindo, nos mostrando que Deus aqui ele está nos dando chance, oportunidade, a honra ou privilégio para que toda a humanidade chegue ao arrependimento, para que toda a humanidade o reconheça Deus como um Pai, ou para que toda a humanidade venha reconciliar-se com Ele. E porque Deus em todo tempo, ou o tempo todo, nos dá essa chance a nos reconciliar com Ele. Por quê? Versículo 14. Porque Ele é a nossa paz. Ora, por que Deus nos dá a chance em todo tempo para reconciliar? Conforme o versículo 3 acima. Vós que antes estava longe, foste aproximado pelo sangue. Ou seja, por meio do sangue Ele está nos dando chance a se reconciliar. Porque Ele é a nossa paz. Ou seja, não há paz em outro lugar. Há tantas pessoas que me dizem assim: pastor, eu queria tanto ter paz no meu casamento, por exemplo. Outro diz assim: eu queria tanto ter paz no trabalho. Já ouvi de pessoas: eu queria tanto ter paz dentro de minha casa onde moro. Só tem um lugar que você vai encontrar paz. Só tem um lugar onde você vai viver em paz. Só tem um lugar onde você vai ter paz. Só tem um lugar onde essa paz vai existir, onde você vai encontrar essa paz, onde essa paz vai morar em você, na presença de Deus, porque Ele é a nossa paz. Se alguém que me ouve quer ter essa paz, viver essa paz, carregar essa paz consigo, só tem um lugar que você pode encontrá-lo, em Jesus Cristo, porque diz aqui, Ele é a nossa paz. Mas falando das barreiras, ou como transpassá-lo, óbvio que para transpassar as barreiras precisa estar em paz primeiro. Se alguém não estiver em paz com Deus, não vai transpassar as barreiras nunca. Mas a seguir no versículo 14 diz assim: o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Tendo derrubado a parede da separação. O que pode se configurar ou se caracterizar uma parede na vida de alguém? A ira, por exemplo. Jesus Cristo ele nos trouxe um espírito de domínio próprio. Significa que alguém não pode viver irado. Ah, pastor, não pode tirar. Não estou dizendo que a gente não vai se irar, o próprio Jesus se irou. Mas o que não pode é viver irado. Porque quando alguém vive irado, tem gente que vive emburrada. Tem gente que vive de cara fechada o tempo todo, bicuda. Ou seja, Jesus tirou a parede, a pessoa vai lá e constrói a parede de novo, coloca a parede, se separando totalmente do Todo-Poderoso. Parede essa qual Jesus derrubou. Jesus derrubou a parede chamada mentira para que haja verdade. Tem algumas pessoas que vai lá e colocam essa parede de novo chamada mentira, anda na mentira. Jesus vai lá e tira a parede chamada pecado, derruba a parede chamada pecado para as pessoas andarem em santidade. Infelizmente há muitos que vão lá, ergue essa parede de novo chamada pecado, porque muitos andam no pecado.
Ele derrubou a parede chamada infidelidade para que as pessoas sejam fiel. Muitos vão lá e constroem essa parede de novo, andam na infidelidade na presença de Deus. Ele derrubou essa parede para que as pessoas possam amar o próximo, porque é o segundo maior mandamento com promessa. Tem muita gente que não ama o próximo, vai lá e constrói de novo esta parede. Tem muitas pessoas que precisam perdoar alguém. Há pessoas que dizem assim, eu não perdoo. Está construindo de novo uma parede, a qual essa bendita parede tem separado algumas pessoas de Jesus Cristo. Há muitas pessoas, queridos irmãos, acredite você, que Jesus derrubou essa parede para que elas tenham acesso diretamente a Ele. O que muitas fizeram? Foram lá, construíram essa parede de novo, se separando totalmente do Todo-Poderoso, aonde muitas pessoas, infelizmente, já estamos vivendo esses dias, aonde muitas pessoas não estão conseguindo mais ter acesso à presença de Deus. Por quê? Porque Jesus derrubou a parede. Só que muitas pessoas têm levantado esta parede de novo. E se alguém quer transpassar as barreiras da vida, se alguém quer transpassar essa parede, se alguém quer vencer os obstáculos, se alguém quer ser forte em Cristo Jesus, precisa tirar essa parede, a qual Jesus derrubou um dia. Algumas pessoas foram lá e construíram de novo. Sabe aquela parede chamada desobediência? Jesus também derrubou. Algumas pessoas foram lá, construíram de novo essa parede chamada desobediência, porque muitos não querem obedecer. Sabe a parede chamada amor? Jesus derrubou esta parede para que as pessoas possam amar incondicionalmente um ao outro. Muitos preferem odiar. Construiu essa parede de novo. Ou seja, tudo aquilo que Jesus fez para que a humanidade tenha acesso diretamente à presença dele, muitas pessoas estão recusando ter acesso à presença de Deus. Preferem ter acesso ao mundo do que a Jesus Cristo, porque muitos foram lá e construíram essa parede de novo, se separando totalmente do Todo-Poderoso, deixando de ter acesso à presença de Deus para andar segundo o mundo e não segundo Jesus Cristo. Alguém que me ouve do outro lado, se você quer vencer as barreiras da vida, transpassar as barreiras, você não pode construir parede, você não pode aceitar parede, você não pode permitir que haja uma parede entre você e Jesus Cristo, porque a parede que havia, Jesus já removeu totalmente. Agora, se alguém que me ouve construiu algo semelhante à parede que Jesus derrubou, você tem que removê-la totalmente para que você volte a ter acesso a Ele como antes você tinha. Ah, pastor, não vou com a cara de fulano. Irmão, é tão bom quando você perdoa. E o que eu faço, pastor, para perdoar? Eu vou te ensinar algo aqui. Se você quer amar o seu próximo, perdoá-lo, nas suas orações, fale o nome da pessoa que você confessa odiar. Peça para Deus te ajudar e diga nas suas orações: Senhor, eu perdoo fulano. Me ajuda a amar fulano, eu perdoo ele. Nas suas orações, diga isso para Deus. Fale o nome da pessoa, perdoe ela em oração. E aquela pessoa que você odiava, você vai passar a sentir compaixão dela. Você vai passar a sentir misericórdia por ela. Eu estou dizendo que Deus vai te tornar sensível. E você vai conseguir perdoar com facilidade aquele alguém que você odiava. Não deixe parede entre você e Jesus. Ele tirou a parede. Não coloque outra de novo. Há pessoas me ouvindo que Jesus separou do mundo para ser santo em Cristo, mas está deixando de andar com Cristo para andar em maus companhia, colocando parede de novo. E aí tem pessoas que estão de um lado e Jesus Cristo está do outro. E aí aqueles que não estão tendo acesso a Jesus, alguns estão vivendo doente, outros angustiados, outros oprimidos, outros estão vivendo depressivo, outros vivem brigando, outros vivem em pé de guerra, outros não conseguem dormir, ter noite de tranquilidade, por causa da parede. É uma barreira. Rompa essa parede, derruba essa parede de novo, se livra dessa parede, e aí você vai ter acesso a Cristo, e tudo que você não estava tendo acesso antes, você pode voltar a ter acesso de novo. Tudo que antes você estava desejando e não conseguia, você pode conseguir. Você pode ser forte em Cristo.
Você pode ser uma mulher, um homem vitorioso, vitoriosa em Cristo. É necessário transpassar a parede, romper a parede, vencer a parede, derrubá-lo a parede. Porque o que você precisa está do lado de cada parede. Não está do lado de lá. O lado de lá me refiro ao mundo. Está pelo lado de dentro e não pelo lado de fora. Só que tem pessoas que, mesmo estando dentro da igreja, é como se estivesse muito distante de Jesus, porque colocou a parede. Sabe aquela pessoa que não tem o domínio de si, que não tem o controle? Aquela pessoa que não sabe se controlar, enquanto a Escritura nos ensina que devemos ter domínio próprio para viver em paz, como diz no início do versículo 14, porque Ele é a nossa paz. No início do versículo 14 do capítulo 2. Tem pessoas que não têm paz, está vivendo amargurado, aflito, triste, carregando no peito um coração odioso. Por quê? Porque construiu de novo uma parede, a qual Jesus derrubou um dia. É só você remover essa parede e de novo você vai voltar a ter paz, voltar a ter noite de tranquilidade. De novo você vai voltar a ter a paz que você tanto pede para Deus. Só depende de você. Tá bom, queridos? Se você quer romper essas paredes ou transpassá-las mesmas, é só você se livrar dela. Ah, pastor, parece tão fácil o senhor falando. Jesus nunca disse a ninguém que era fácil, mas Ele disse que é possível. Porque Ele disse aqui, tudo é possível ao que crê. E se você crê em Jesus, se você crê, você vai transpassar essas paredes a partir de hoje. Você vai voltar a ser forte. Eu já sou forte, você vai ser mais ainda. E quem não era vai ser. Você vai tornar-se alguém vencedor, vencedora em Cristo. E as coisas que estavam dando errado vai voltar a dar certo no nome de Jesus. É só você se livrar das paredes. Se isso você fizer, o que estava dando errado voltará a dar certo de novo no nome de Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Se livra dessas paredes. Volte a ter paz. Volte a ter noite de tranquilidade. Volte a ter saúde. Se reconcilie com Cristo. Volte a estar bem com Cristo, viver bem com Cristo. Volte a viver noite de tranquilidade, de paz. Volte a ser feliz de novo. Volte a ser alguém vitorioso em Cristo. Volte a ser forte em Cristo. Se livrando das paredes. Não deixe que as paredes te separem de Jesus Cristo. E o que as paredes? São aquilo que o separam alguém da presença de Deus. Cada um que me ouve do outro lado. Cada pessoa sabe o que significa parede. Não estou dizendo que todo mundo tem uma parede entre você e Cristo. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que cada um sabe o que significa essa parede. E aqueles que têm uma parede entre você e Jesus, é só você se livrar da parede. E assim você voltará a ter totalmente acesso a Jesus Cristo novamente. E assim você voltando a ter acesso a Ele, o que te faltava, não vai faltar mais daqui para frente. Tá bom? Pense nisso. Deus te abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.